Capítulo 12. Casa da avó. 5 dias. O monstro não apareceu por 5 dias. Talvez ele não soubesse onde a avó de Kono morava, ou talvez a casa dela fosse longe demais. O quintal não era grande coisa, apesar de a casa ser muito maior do que a de Kono. Sua avó tinha entulhado o quintal com uma cabana de madeira, um lago de pedras ornamentais e um escritório pré-fabricado que ocupava os fundos, onde ela ficava trabalhando como agente imobiliária. Um emprego tão chato que, quando desistia de prestar atenção depois da primeira frase que ela falava ao tentar descrevê-lo. O que sobrava do quintal era circundado por alamedas de tijolo queimado e vasos de flores. Nenhum espaço para uma árvore, nem sequer havia grama. Não fique aí de bobeira, jovenzinho, sua avó falou, saindo pela porta dos fundos e colocando um brinco. Seu pai deve estar chegando e eu vou visitar sua mãe. Eu não estava de bobeira, retrucou Connor. E o que você estava fazendo aí, então? Hein? Venha para dentro. Sua avó desapareceu dentro da casa e ele se arrastou atrás dela. Era domingo e seu pai estava chegando. Ele viria buscar Connor e os dois iam visitar sua mãe e depois curtiriam alguns momentos de pai e filho. Connor tinha quase certeza que isso era um código para mais uma rodada de precisamos ter uma conversa. Sua avó não estaria lá quando o pai chegasse, o que era bom para todo mundo. Tire sua mochila da sala, por favor. Ela pediu, passando por ele e pegando a bolsa. Não quero que seu pai pense que isso aqui é um chiqueiro. Acho que é difícil isso acontecer, murmurou Connor enquanto sua avó conferia o batom no espelho. A casa dela era mais limpa do que o quarto do hospital da mãe. A faxineira, Marta, ia às quartas-feiras, mas Connor não entendia por quê. A primeira coisa que sua avó fazia, ao acordar, era passar o aspirador pela casa. Lavava a roupa 4 vezes por semana e, certa vez, limpou o banheiro à meia-noite, antes de dormir. Ela não permitia que a louça suja sequer tocasse a pia no caminho até a lava-louça. E uma vez tirou o prato de Connor antes que ele terminasse de comer. Uma mulher da minha idade que mora sozinha, ela comentava pelo menos uma vez por dia. Se eu não deixo tudo em ordem, quem vai ajeitar as coisas? Dizia isso em tom de desafio, para provocar Connor. Sua avó o levava de carro até a escola, e ele chegava adiantado todos os dias, apesar do trajeto demorar 45 minutos. Ela também o aguardava na saída, levando direto para o hospital para visitar a mãe. Ficava lá por 1 hora, ou um pouco menos, caso ela tivesse cansada demais para conversar, o que tinha acontecido 2 vezes nos últimos 5 dias. E então voltava para a casa da avó, onde ela o obrigava a fazer a lição de casa, enquanto ela pedia pelo delivery qualquer coisa que eles não tivessem comido ainda. Parecia aquela vez, num verão, quando Connor ficou com a sua mãe em uma pensão em Cornualha. Só que aqui era mais limpo e com mais regras. Preste atenção, Connor, ela falou enquanto vestia seu blazer. Era domingo. Ela não precisava mostrar a casa a nenhum cliente. Então, Connor não entendeu por que sua avó estava se arrumando tanto para ir ao hospital. Suspeitou que era só para deixar o pai dele desconfortável. Seu pai talvez não perceba o quanto sua mãe anda cansada, certo? Então nós dois vamos ter que ficar de olho para que ele não torne a visita longa demais. Ela se inspecionou no espelho outra vez e abaixou a voz. Não que algum dia ele tenha feito isso. Ela se virou, levantou a mão e abriu como se fosse uma estrela do mar, antes de um breve aceno e disse, comporte-se. A porta bateu com estrépito atrás dela. Connor estava sozinho. Subiu até o quarto de hóspede onde dormia. Sua avó insistia em chamar o local de quarto dele, mas Connor continuava dizendo quarto de hóspede, o que a fazia balançar a cabeça e resmungar consigo mesma. Mas o que ela esperava? O quarto não parecia dele. Não parecia com o quarto de ninguém, muito menos de um garoto. As paredes eram completamente brancas, tirando os 3 quadros de reprodução de veleiro que deviam representar aquilo que sua avó imaginava que meninos gostavam. Os lençóis e os edredões também eram de um branco imaculado,
E o único móvel, exceto a cama, era um armário de madeira maciça, tão grande que daria para almoçar dentro dele. Este poderia ser qualquer quarto, em qualquer casa, em qualquer planeta, em qualquer lugar. Ele nem sequer gostava de ficar lá, nem mesmo para dar um tempo de sua avó. Só tinha subido para pegar um livro, já que ela tinha proibido games na casa. Pescou um na mochila e, ao passar pela janela, deu uma olhada no quintal dos fundos. Apenas alamedas de tijolos e o galpão e o escritório. Nada o observava. A sala de estar era uma daquelas das quais ninguém estava. A avó não deixava Kono ficar ali, pois morria de medo que manchasse o sofá. Então, é lógico que foi o lugar escolhido pelo garoto para ler enquanto esperava o pai. Kono se esparramou no sofá, que tinha apenas curvas de madeira tão fina que parecia um salto alto. Na parede oposta, havia uma cristaleira cheia de pratos e xícaras de chá, com tantos arabescos que dava a impressão de que cortaria os lábios se você tomasse chá nelas. Pendurado acima da lareira, encontrava o estimado relógio da avó, que ninguém além dela tinha o direito de tocar. Herdara o relógio da mãe dela, e por muitos anos ameaçou levar um programa de TV que vendia antiguidades para avaliar o seu preço. Ele tinha um pêndulo oscilante e soava a cada 15 minutos, alto o suficiente para fazer um desavisado pular de susto. Toda a sala parecia um museu que mostrava como as pessoas viviam em épocas ancestrais. Nem TV tinha. A única da casa ficava na cozinha e quase nunca era ligada. Ele continuou lendo. O que mais tinha para fazer? Queria ter falado com o pai antes que ele embarcasse, mas com as visitas ao hospital, as diferenças de fuso horário e a tão conveniente enxaqueca da esposa nova, conversariam apenas quando ele chegasse. Sabe-se lá quando seria. O garoto olhou para o relógio, marcava 12:42. Soaria em 3 minutos. 3 minutos vazios, silenciosos. Notou que estava nervoso de verdade. Tirando as conversas pelo Skype, fazia um tempão que não havia visto o pai. Será que ele tinha mudado? Será que Connor tinha mudado? E aqui surgiu uma outra dúvida. Por que ele estava vindo agora? Sua mãe não estava bem. Parecia ainda pior depois de 5 dias no hospital, mas ela acreditava que os novos remédios fariam efeito. Ainda faltava meses para o Natal e o aniversário de Connor já tinha passado. Então, por que ele viria agora? Olhou para o chão, que estava coberto com um tapete oval, com um jeito de ser antigo e caro. Abaixou-se e levantou a ponta do tapete, observando os tacos bem polidos. Tinha uma pequena falha entre eles. Kono passou os dedos por cima dela, mas a madeira era tão antiga e tão macia que não era possível sentir a diferença entre a falha e o restante do chão. Você está aí? Kono sussurrou. Deu um salto quando escutou a campainha. Levantou e saiu tropeçando da sala de estar, mais empolgado do que imaginou que ficaria. Abriu a porta da frente. Lá estava seu pai, completamente diferente, mas exatamente o mesmo. E aí, filho? Disse, a voz vibrando naquela entonação estranha, inventada pelos americanos. Kono sorriu como não fazia há pelo menos um ano. Capítulo 13. Campeão. E aí, como é que estão indo as coisas, campeão? Seu pai perguntou, enquanto esperava a garçonete trazer as pizzas. Campeão? Perguntou Kono, sem acreditar, levantando uma das sobrancelhas. Desculpa, pediu o pai, sorrindo timidamente. O inglês dos Estados Unidos é quase como uma outra língua. Cada vez que a gente conversa, sua voz está mais engraçada. Ah, sei, certo. Seu pai tamborilou no cálice de vinho. É bom ver você. Kono tomou um gole de Coca-Cola. Sua mãe estava bem mal quando eles chegaram no hospital. Tiveram que esperar sua avó ajudá-la no banheiro e, no fim, ela estava tão cansada que só conseguiu dizer "Oi, querido" para Kono e "Olá, Liam" para o ex-marido antes de pegar no sono. Sua avó os afugentou logo depois, com tal expressão no rosto que o pai de Kono nem ousou argumentar. Sua mãe, bem, falava o pai agora, piscando mais do que o normal.
Ela é uma guerreira, né? Kono encolheu os ombros. Então, como você está segurando a onda, Kono? Essa é o tipo a milionésima vez que você me faz essa pergunta desde que chegou. Desculpa, pediu o pai. Eu tô legal. A mãe tá tomando um remédio novo. Ela vai melhorar. Sei que parece que ela está mal, mas ela já ficou assim antes. Porque todo mundo está agindo como se... Parou e tomou mais um gole de refrigerante. Tem razão, filho, seu pai falou. Tem toda a razão. Ele ficou brincando com o cálice de vinho sobre a mesa. Ainda assim, disse, você vai ter que reunir muita coragem para ajudá-la, com. Você vai ter que ser muito, muito corajoso. Você está falando como naquelas séries americanas. O pai riu baixinho. Sua irmã tá uma graça, quase andando. Meia irmã, corrigiu Connor. Quero muito que você a conheça, prosseguiu o pai. Temos que combinar logo uma visita. Quem sabe neste Natal? Você não ia achar bacana? Connor encarou o pai. E a mãe? Já conversei sobre isso com sua avó. Ela achou uma boa ideia, desde que você volte antes das aulas começarem. Connor começou a passar os dedos pela borda da mesa. Então, só vai ser uma visita. Como assim? Perguntou o pai, meio surpreso. Uma visita e... Sua voz fraquejou. E Connor percebeu que ele estava entendendo. Connor... De repente, Connor não quis mais que seu pai falasse. Tem uma árvore me visitando, disse, bem rápido, enquanto descolava as pontas do rótulo da garrafinha de coca. Vem até meu quarto de noite e me conta histórias. Seu pai encarou perplexo. Quê? Eu acho que eu estava sonhando, continuou Connor, descascando o rótulo com a unha. Mas eu acordava e meu quarto estava cheio de folhas e pequenas árvores começando a brotar do chão. Estou escondendo todas para que ninguém descubra. Connor, ainda não apareceu na casa da avó. Eu fiquei pensando que deve ser porque ela mora muito longe. Do que você está falando? Mas e daí? E se for tudo um sonho? Quem garante que um sonho não pode atravessar a cidade? Ainda mais se é tão antigo quanto a Terra e tão grande quanto o mundo. Cono, para com isso! Não quero morar com minha avó. Explodiu Cono e sua voz saiu enérgica, repleta de uma densidade que parecia sufocá-lo. Continuou encarando a garrafinha de refrigerante, as unhas arranhando o papel úmido. Por que eu não posso morar com você? Por que eu não posso ir para os Estados Unidos? O pai entreabriu os lábios. Você diz quando... A casa da avó é casa de gente velha, continuou Connor. O pai esboçou um sorriso. Vou contar que você chamou ela de velha. Você não pode tocar em nada. Não pode sentar em lugar nenhum, disse Connor. Você não pode deixar nada fora do lugar, nem por 2 segundos. E só tem internet no escritório. E ela não me deixa ficar lá. A gente pode falar sobre essas coisas com ela. Acho que tem bastante espaço ali. Bastante espaço para você se ajeitar e ficar confortável. Não quero me ajeitar lá, exclamou Connor, subindo a voz. Quero meu quarto na minha casa. Você não teria isso nos Estados Unidos, o pai falou. Mal temos lugar para nós três, com. Sua avó tem muito mais dinheiro e espaço do que a gente. Além disso, sua escola está aqui, seus amigos estão aqui, sua vida inteira está aqui. Seria injusto tirar tudo isso de você. Injusto para quem? Perguntou Connor. Seu pai continuou. Foi isso que eu quis dizer quando falei que você precisa ser corajoso. Isso é o que todo mundo está repetindo. Connor respondeu, como se fizesse algum sentido. Sinto muito, seu pai falou. Sei que parece injusto, e eu queria que fosse diferente. Sério que você queria? Claro que sim. Seu pai se inclinou sobre a mesa em direção a ele. Mas assim vai ser melhor. Você vai ver. Quando engoliu em seco, ainda sem encará-lo, e engoliu em seco outra vez. Podemos falar sobre isso de novo quando a mamãe estiver melhor? Seu pai voltou a sentar na cadeira lentamente. Claro que sim, amigão. É isso que a gente vai fazer. Quando levantou a sobrancelha e olhou para ele. Amigão? Seu pai sorriu. Desculpa. Levantou o cálice de vinho e tomou um gole,
longo bastante para secar a taça. Colocou na mesa e deu um pequeno engasgo e lançou um olhar zombeteiro para Cono. O que foi mesmo que você falou sobre uma árvore? Mas a garçonete chegou e os dois ficaram em silêncio enquanto ela colocava as pizzas sobre a mesa. Americana, resmungou Connor, olhando para a sua pizza. Se você soubesse falar, acho que sua voz seria parecida com a do meu pai. Capítulo 14. Americanos não têm muitos feriados. Acho que sua avó ainda não chegou. O pai falou, estacionando o carro em frente à casa dela. Às vezes, ela volta para o hospital depois que eu já fui para a cama. As enfermeiras deixam ela dormir numa cadeira. O pai balançou a cabeça. Sua avó pode não gostar de mim, disse, mas não é uma má pessoa. Connor olhou para a casa, ainda de dentro do carro. Quanto tempo você vai ficar aqui? Até aquele momento, teve medo de perguntar. Seu pai expirou devagar, soltando lentamente o ar pela boca, de um jeito que anunciava más notícias. Acho que só uns dias. Quando se virou para o pai. Só? Americanos não têm muitos feriados. Você não é um americano. Mas eu moro lá agora. Ele falou com um sorriso forçado. Você até ficou debochando do meu sotaque a noite toda? Então, para que você veio? Kono perguntou. Por que se preocupou em aparecer? Seu pai esperou um pouco para responder. Vim porque sua mãe me pediu. Parecia que ele ia falar mais, só que ficou quieto. Kono também não disse nada. Mas eu volto, falou. Você sabe, quando precisar. A voz dele ficou mais alegre. E você vai visitar a gente no Natal. Vai ser muito divertido. Na sua casa lotada, que não tem espaço para mim? Kono retrucou. Kono. E daí? Eu volto para cá antes das aulas começarem. Kono. Por que você veio? Kono repetiu a voz baixa. Seu pai não respondeu. O silêncio cresceu no carro, como se houvesse um abismo entre eles. O pai estendeu o braço para abraçar Kono, mas o garoto desviou e abriu a porta do carro para sair. Kono, espera! Kono parou, mas não se virou. Quer que eu entre e fique até sua avó chegar? Perguntou. Posso te fazer companhia. Fico sozinho numa boa, disse Kono e saiu do carro. Quando entrou na casa, havia só o silêncio, porque seria diferente. Ele estava sozinho. Kono se jogou naquele sofá luxuoso, escutando ranger sobre o seu peso. Era um som tão agradável que ele se levantou e se jogou de novo. Depois ficou de pé no sofá e pulou, fazendo as perninhas de madeira rangerem enquanto deslizava alguns centímetros pelo chão, deixando 4 marcas idênticas no piso. Sorriu. A sensação era ótima. Pulou para o chão e empurrou o sofá com um chute, fazendo deslizar ainda mais. Sem perceber que estava arfando, sentiu o rosto quente, como se tivesse com febre. Se preparou para dar outro chute no sofá, quando viu o relógio. O precioso relógio da avó, o pêndulo indo e vindo, como se tivesse vida própria, e não desse a mínima para Kono. Aproximou-se lentamente do relógio, os punhos cerrados. Apenas alguns instantes antes dele fazer o blém, blém, blém das 9 horas. Kono ficou lá, até o ponteiro maior encostar no 12. No momento em que o blém ia começar, Kono agarrou o pêndulo, prendendo no ponto mais alto de seu balanço. Escutou o mecanismo do relógio reclamar assim que reverberou o primeiro B do blém interrompido. Com a mão que estava livre, Kono puxou os ponteiros de minutos e segundos, afastando-os do 12. Eles resistiram, mas ele puxou com mais força, até escutar um clique bem alto, que não pareceu nada bom. De repente, os ponteiros ficaram frouxos e Kono os girou.
alcançou o primeiro ponteiro das horas e girou também, escutando outros blens frustrados e cliques dolorosos de dentro do relógio. Podia sentir gotas de suor se acumulando na testa e no peito. Se sentia quente como se fosse incandescer, como se estivesse no pesadelo, o mundo liquefeito e arrancado dos eixos. Mas dessa vez era ele quem mandava. Dessa vez ele era o pesadelo. O segundo ponteiro, o menor dos três, subitamente saltou para fora do relógio, quicou no tapete e desapareceu nas cinzas da lareira. Cono deu um passo rápido para trás, soltando o pêndulo que voltou para a posição central, mas não recomeçou seu balanço. O relógio, tampouco, fez seus típicos ruídos e cliques, os ponteiros agora congelados no mesmo lugar. Ops! O estômago de Cono começou a se contorcer quando ele se deu conta do que tinha feito. Ah, não, pensou. Ah, não! Ele tinha quebrado um relógio que provavelmente valia mais do que o carro capenga de sua mãe. Sua avó ia matá-lo, sem exagero, ia matá-lo de verdade. Foi quando percebeu. O relógio tinha parado, marcando hora e minutos específicos. 00:07. Tratando-se de destruição, o monstro falou atrás dele. Isso me dá pena. Connor rodou feito um peão. De algum jeito, de alguma maneira, o monstro estava na sala de sua avó. Ele era grande demais, claro. Então, precisava se abaixar muito para caber lá dentro. Os galhos e folhas enroscados, se apertando para ficar menores. E lá estava ele, ocupando cada canto. É o tipo de destruição que espero de um garotinho, disse o monstro, sua respiração ondulando os cabelos de Cono. O que você está fazendo aqui? Cono perguntou. Sentiu uma esperança repentina. Estou dormindo? Isso é um sonho? Como naquela vez que você quebrou a janela do meu quarto e eu acordei e... Vim contar a segunda história, falou o monstro. Cono soltou um grunhido irritado e virou para o relógio quebrado. Vai ser tão ruim quanto a última? Questionou distraído. Termina em uma verdadeira destruição, se é isso que você quer dizer. O garoto olhou para o monstro. O rosto dele tinha se reorganizado naquele sorriso malévolo que Cono já conhecia. É uma história que engana? Perguntou. Parece que vai ser de um jeito e acaba sendo de outro totalmente diferente? Não, respondeu o monstro. É sobre um homem que só pensava em si mesmo. O monstro sorriu de novo, parecendo ainda mais perverso. E sofreu punições muito, muito severas. Kono parou de respirar por um instante e ficou pensando sobre o relógio quebrado, sobre os riscos no piso de madeira, sobre as frutinhas do monstro que caía sobre o chão limpo de sua avó. Pensou no pai. Estou ouvindo, disse. Capítulo 15. A segunda história. Há 150 anos, começou o monstro. Esse país se industrializava. Fábricas brotavam do chão como se fossem gramas. Árvores foram derrubadas, campos foram devastados e os rios escureceram. O céu se engasgou com a fumaça e as cinzas, e as pessoas passavam o dia tossindo e se coçando, com os olhos sempre voltados para o chão. Vilarejos se tornaram povoados, povoados se tornaram cidades. Os indivíduos passaram a viver da terra, mais do que fazer parte dela. Mas ainda existia verde, se você soubesse para onde olhar. O monstro abriu a mão e uma neblina preencheu a sala de estar. Quando tudo clareou, Kono e o monstro estavam em um campo verdejante, onde enxergavam um vale de metal e tijolos. Devo estar mesmo dormindo, observou Kono. Silêncio, retrucou o monstro. Aí vem ele.
Quando viu um homem amargurado, com roupas pretas, pesadas e um olhar muito, muito furioso, subindo o morro na direção deles. Às margens desse campo verde vivia um homem. Seu nome não importa, pois ninguém o usava. Todos os aldeões o chamavam de O Boticário. O quê? Conan perguntou. O Boticário, repetiu o monstro. Boticário é um nome antigo, e já o era naquela época, dado aos farmacêuticos. Ah, tá. Por que você não disse logo? Mas o nome lhe caía bem, pois os boticários eram tradicionais, lidavam com métodos antigos da medicina. Usavam ervas e cascas de árvores, poções feitas de pequenas frutas e folhas. A nova mulher do pai faz isso, comentou Conan enquanto observava o homem desenterrar uma raiz. Ela tem uma loja que vende cristais. O moço se irritou. Não é nem de longe a mesma coisa. O boticário andava pelo campo várias vezes por dia para recolher ervas e folhas, mas com o passar dos anos, precisou percorrer distâncias cada vez maiores, pois as estradas e as fábricas se espalhavam com a mesma rapidez que as urticárias que ele era tão bom em tratar. Se antes colhia passiflora e rosas antes do café da manhã, agora a atividade lhe tomava o dia todo. O mundo estava mudando e o boticário ficou amargurado, ou melhor, mais amargurado, pois ele sempre havia sido um sujeito desagradável. Era ganancioso e cobrava caro por seus remédios, sempre mais do que o paciente podia pagar. Mesmo assim, se surpreendia em ver como os aldeões o odiava, achando que devia ser tratado com muito mais respeito. E por ele ser desagradável, as pessoas também eram desagradáveis com ele. Até, conforme o tempo foi passando, seus pacientes começaram a procurar outro boticário, a procurar remédios mais modernos de outro boticário, a procurar curandeiros mais modernos, o que só fez, claro, o boticário ficar ainda mais ranzinza. A névoa o secou outra vez e o cenário mudou. Agora se encontravam numa clareira, no alto de um pequeno morro. Havia uma casa paroquial de um lado e um enorme teixo cercado por algumas lápides novas. No vilarejo do Boticário também morava um paróquio. Ei, este é o morro que fica atrás da minha casa, interrompeu Cono. Olhou ao redor, mas ainda não existia a linha de trem, nem a fileira de casas, apenas a trilha batida de chão em um sujo leito de rio. O paróquio tinha duas filhas, prosseguiu o monstro, que era a luz da vida dele. Duas garotas saíram gritando da casa paroquial, rindo e correndo, e tentando se atingir com um punhado de grama. Rodearam a árvore, tentando se esconder uma da outra. É você? Disse Cono, apontando para a árvore, que naquele momento era apenas uma árvore. Sim, certo. No terreno do paróquio também havia um teixo. E que belo teixo! Acrescentou o monstro. Você que está dizendo, falou Conan. Agora, o boticário desejava muito aquela árvore. Sério? Perguntou Conan. Por quê? O monstro pareceu surpreso. O teixo é a árvore mais importante de todas as usadas pela medicina, explicou. Vive por milhares de anos. Seus frutos, suas cascas, sua seiva, sua polpa, sua madeira, tudo se fragmenta e queima e cria vida. Pode curar quase qualquer doença que sofra o homem, desde que um bom boticário o manipule. O garoto franziu as sobrancelhas. Você está inventando? A expressão do monstro ganhou ar tempestuoso, encolerizado. Você ousa me questionar, jovem? Não, respondeu Cono, voltando atrás com a fúria do monstro. Só nunca tinha ouvido falar disso. O monstro permaneceu irritado por mais alguns momentos. Então, deu continuidade à história. Para colher esses materiais curativos da árvore, o boticário precisaria derrubá-la, e isso o paróquio nunca permitiria. O teixo fazia parte daquela terra há muitos anos, e a paróquia se instalara ali.
O cemitério já estava em uso e uma nova edificação da igreja seria construída em breve. A árvore protegeria a igreja da chuva forte e do clima rigoroso. O paróquio não importava quantas vezes o boticário pedisse, e ele pedia com bastante frequência, não deixava o boticário se aproximar do teixo. É preciso dizer que o paróquio era um homem culto e gentil. Buscava o melhor para sua congregação. Queria tirá-la do obscurantismo, acabar com a crença da superstição e feitiçaria. Pregava contra a medicina antiga praticada pelo boticário. E a personalidade repugnante daquele homem, misturada à sua avareza, soava como música aos ávidos ouvidos da plateia. Assim, o negócio do boticário afundou ainda mais. Mas então, um dia, as filhas do paróquio caíram doente. Primeiro uma, depois a outra. Contraíram uma infecção que varreu o interior do país. O céu escureceu e Cono conseguia escutar o som da tosse das meninas vindo da casa paroquial. Conseguia escutar a reza fervorosa do pai e os lamentos da mãe. Nada do que o paróquio fazia ajudava. Nenhuma reza, nenhum medicamento receitado pelo moderno médico que morava a 2 cidades de distância. Nenhum remédio oferecidos em segredo pelos paroquianos. Nada. As meninas definhavam e estavam à beira da morte. Por fim, não havia escolha a não ser falar com o boticário. O paróquio deixou o orgulho de lado e foi implorar perdão a ele. Por favor, ajude minhas filhas. O paróquio se ajoelhou na porta do boticário. Se não por mim, por 2 garotas inocentes. Por que eu faria isso? Perguntou o boticário. Você afugentou meus clientes com seus sermões. Recusou-se a ceder o teixo, minha melhor fonte de material para a cura. Fez todo o vilarejo se voltar contra mim. Você pode ficar com o teixo, disse o paróquio. Pregarei a seu favor. Recomendarei seus tratamentos aos paroquianos a cada pequena doença que tiverem. Você pode ter o que quiser de mim, desde que salve as minhas filhas. O boticário ficou perplexo. Você abandonaria tudo aquilo em que acredita? Se isso salvar minhas filhas, admitiu o paróquio, largaria tudo. Então, o boticário fechou a porta na cara do paróquio. Não há nada que eu possa fazer para ajudá-lo. O quê? Exclamou Conan. Naquela mesma noite, as filhas do paróquio morreram. O quê? Conan perguntou de novo, a sensação do pesadelo abraçando seu estômago. Naquela mesma noite, eu apareci. Ótimo! Gritou o garoto. Aquele idiota merece a maior punição de todos. Também pensei a mesma coisa, disse o monstro. Logo depois da meia-noite, dilacerei a casa do paróquio.